Esse é um vídeo de divulgação dos resultados do projeto de pesquisa Aplicações de Caos e Dinâmica Não Linear em Circuitos Eletrônicos. Então, tem algumas figuras bonitas aqui que eu coloquei. Eu vou falar sobre alguns temas e talvez a gente consiga entender por que essas figuras estão aqui, o que elas representam. Eu sou o Leonardo Davi de Souza Cavalcante, sou o pesquisador principal envolvido no desenvolvimento do projeto. Eu trabalho no Departamento de Sistemas de Computação do Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba e sou professor do programa de pós-graduação em modelagem matemática e computacional desse centro. Então, o objetivo desse trabalho é o estudo de sistemas dinâmicos, e sistemas dinâmicos são sistemas nos quais você tem uma evolução temporal, um sistema que não está no estado estático, ele tem uma evolução no tempo. E é descrito por uma lei de evolução que vem, por exemplo, das equações da física ou da biologia, das leis que vão descrever como o estado desse sistema vai evoluir. Então, exemplos de sistemas dinâmicos aparecem em sistemas eletrônicos, em circuitos eletrônicos, em mecânica também, no movimento de um carro, de um veículo qualquer, ou no movimento de máquinas, de aparatos, como um pêndulo, por exemplo. Você tem uma lei de evolução que, nesses três casos, nessas três situações, diz como é que esses sistemas vão evoluir, como é que o estado do sistema vai evoluir. Então, é um assunto bastante antigo, tem centenas de anos de idade, mas é um assunto ainda em aberto, com algumas questões em aberto interessantes. Então, por exemplo, existe um fenômeno chamado caos que foi descoberto na década de 1960, portanto, no século passado, aí, meados do século XX, graças à ajuda do computador. Ocorre o seguinte: de acordo com a complexidade do sistema dinâmico, você pode ter pontos fixos, que são estados de equilíbrio para onde o sistema converge e fica no estado estacionário. Você pode ter oscilações periódicas. Quando a dimensão do sistema é grande o suficiente, quando você tem um sistema complexo o suficiente, você pode ter órbitas quase periódicas, que são órbitas que não se repetem nunca. E existe esse fenômeno de caos, que acontece quando você tem também órbitas que não se repetem nunca, mas além de serem aperiódicas, elas também são imprevisíveis em curto prazo. A compreensão de como esse fenômeno do caos acontece, mesmo que as suas equações do sistema sejam previsíveis, é que cria uma dinâmica rica, que é interessante para você observar e tentar aplicar em diversas situações. E é esse o assunto desse projeto de pesquisa, é tentar aplicar essa história de caos a circuitos eletrônicos. Bom, a descoberta do caos aconteceu quando um cientista, um matemático, Edward Lorenz, estudava um modelo simplificado para equações climáticas, e ele percebeu que resolvendo duas vezes aquele modelo computacional, fazendo a simulação do sistema no computador, duas vezes partindo de condições iniciais quase idênticas, ele obtinha soluções que permaneciam semelhantes durante algum tempo, mas eventualmente ficavam bem diferentes. Então, você pode pensar nessas duas curvas aqui, a curva preta e a vermelha, como sendo a evolução de um estado, de um sistema. A gente pode imaginar, por exemplo, a temperatura num sistema de previsão climática. Então, você vê que as duas temperaturas, tanto da curva preta quanto da curva vermelha, elas seguem aproximadamente iguais. A partir de um certo instante, você começa a ver que existem duas curvas diferentes, elas não são mais idênticas, e chega um certo instante aqui, em torno de 7 unidades de tempo, onde as soluções ficaram completamente diferentes, uma vai para cima e outra vai para baixo. Isso aqui foi explicado pelo Lorenz, analisando as equações do modelo dele. Ele inicialmente pensou que era um erro no computador, mas depois descobriu que era uma propriedade intrínseca das equações do modelo matemático que ele estava resolvendo. As equações têm uma dependência exponencialmente sensível com a condição inicial, e isso explica por que esses modelos não conseguem fazer uma boa previsão, por exemplo, do clima, quando o prazo de tempo que você pede para fazer a previsão é muito longo. Então, a gente não consegue fazer previsões com 7 dias de antecedência, porque as equações são intrinsecamente instáveis e nós não temos como conhecer o estado do sistema com precisão absoluta. Essa ideia do caos, ela foi estudada, então, durante toda a segunda metade aí do século XX. No final do século XX, na década de 90,
as pessoas começaram a encontrar aplicações de caos. Uma aplicação interessante é você usar o caos para mandar mensagens secretas, mensagens criptografadas. Então, é possível usar um fenômeno de sincronização de circuitos caóticos, circuitos eletrônicos caóticos, onde a gente constrói dois circuitos aproximadamente idênticos, que tem, independentemente, cada circuito resolve as equações de um sistema como o sistema de Lorentz, mas aí a gente abre um caminho em um dos circuitos e substitui o seu sinal autônomo dele mesmo por um sinal que vem do outro circuito. Então, você cria uma espécie de acoplamento mestre-escravo. E aí eu posso enviar, se eu envio um sinal do mestre para o escravo, o circuito escravo vai reproduzir a mesma série temporal caótica e imprevisível que o circuito mestre. Aí a gente faz um truque. Eu posso colocar, somada com essa série temporal caótica do sistema transmissor, eu posso colocar uma mensagem de áudio, por exemplo. A gente capta a voz com um microfone, transforma num sinal elétrico, e soma com o sinal caótico e injeta esse sinal misturado no receptor. Então, uma pessoa que tem esse circuito receptor vai ser capaz de recuperar o sinal caótico, já que o circuito receptor vai ter a mesma dinâmica do transmissor mestre, e ele consegue, então, fazer a subtração entre o sinal que foi transmitido, que contém a mistura da mensagem com o sinal caótico. Eu consigo, no lado do receptor, subtrair o sinal caótico e, dessa maneira, recuperar a mensagem, enquanto que um espião, uma pessoa que esteja tentando recuperar essa mensagem aí, sem o conhecimento do sistema caótico, ela não seria capaz de fazer esse procedimento. Então, é um sistema de comunicação mascarada aí por uma portadora caótica. Essa ideia deu bastante ímpeto aí à área do estudo do caos na década de 90 e até a década de 2010, mas se demonstrou mais tarde que esse sistema não é perfeitamente seguro, porque fazendo algumas análises aqui, análise espectral e outras técnicas, você consegue descobrir essa mensagem secreta e o sistema não é tão seguro, assim, não é tão secreto assim. Ok. Antes de começar a falar sobre essas outras aplicações do caos, como de comunicação, tem outras aplicações de sistemas complexos também que podem ser estudados com circuitos eletrônicos. Uma dessas aplicações é o estudo do fenômeno da complexidade, que vem da emergência de propriedades inesperadas sempre que você tem um sistema formado por várias unidades interagentes. Então, tem um exemplo aqui. Se você pensar numa formiguinha individualmente, ela tem um comportamento relativamente simples. Se você passar a vida toda no laboratório estudando uma única formiga, tem bastante coisa para ser pesquisada e descoberta, mas você dificilmente seria capaz de prever os comportamentos complexos que vão acontecer quando você tem várias formigas interagindo no formigueiro e elas conseguem, por exemplo, usar os corpos das suas colegas para construir estruturas complexas que têm uma aplicação importante do ponto de vista das formigas, né? Elas são capazes de construir estruturas que individualmente seriam impossíveis. É como se elas tivessem uma inteligência coletiva que supera a capacidade de cada indivíduo. Bom, eu não vou me detalhar muito sobre a discussão do que é sistemas complexos, mas o básico, o ponto mais importante é dizer que mais é diferente. Quando você tem não linearidade nos sistemas físicos, quando você soma mais elementos, você não tem uma resposta que é simplesmente proporcional ao número de elementos, mas você consegue ter essas interações mais complexas que são capazes de gerar novos comportamentos. É esse fenômeno que se chama de emergência. E isso acontece em várias áreas da ciência, aí, na química, biológica, na supercondutividade, na economia, etc. A proposta desse projeto é tentar estudar um pouco da complexidade em caos, particularmente em caos que lide com sistemas eletrônicos, com circuitos eletrônicos. Então, eu vou passar rapidamente aqui, mas a ideia é que quando você tem sistemas não interagentes, tipicamente você vai ter distribuições de probabilidade normais, como o formato de uma distribuição gaussiana, que é a distribuição normal, que tem uma variância finita, é uma distribuição ao redor de uma média, e o movimento do estado aí do seu sistema é parecido com o movimento browniano, um caminhante aleatório, né, como o pessoal gosta de chamar que é o bêbado perambulando a esmo pelo espaço. Mas quando você tem elementos interagentes, por exemplo, forças correlacionadas, e de preferência de maneira não linear,
Então, você passa a ter comportamentos mais complicados, como uma distribuição não normal, como as distribuições de cauda larga, que acontecem, por exemplo, no fenômeno chamado voo de Levi, que é explorado por algumas espécies quando você quer varrer uma grande área do espaço, ao invés de se mover aleatoriamente, é interessante dar alguns passos com uma probabilidade maior, com tamanhos muito grandes, maior do que uma probabilidade que seria dada por uma gaussiana. Então, essas distribuições estão aí, foram bastante estudadas também no século XIX, século XX. E um divulgador científico chamado Nissim Taleb disse que o fato dessas distribuições não normais existirem tem grande impacto econômico e social, porque eu posso chamar aqueles fenômenos que existem lá no final da distribuição de cisnes negros. São fenômenos que são altamente improváveis, a probabilidade deles acontecerem decai com a lei de potência, mas eles são muito mais prováveis do que o que você esperaria com uma distribuição gaussiana. Então, eles acabam acontecendo bastante e, portanto, tem um grande impacto, já que eles são grandes. A gente pode pensar nesse tipo de coisa como distribuição de terremotos, por exemplo. Mas, então, em meados aí de 2009, 2012, um outro cientista chamado Didier Sornet sugeriu que, em algumas situações, você tem alguns fenômenos que são ainda mais prováveis do que os dragões, do que os cisnes negros. E aí ele chamou esses fenômenos de dragões reis, porque eles são mais impactantes. O dragão é um animal lendário, né, fictício. Então ele é muito maior do que aquela distribuição de probabilidade dos animais que você veria na natureza. É muito mais impactante do que uma coisa rara, porque ele é uma coisa rara e grande, muito maior do que deveria. Então, que existe essa dupla classificação aqui dos eventos, eu posso ter eventos raros, que são eventos da cauda da lei de potência, eu posso ter os dragões reis, que são eventos extremos, muito mais prováveis do que os cisnes negros. A gente passou a pesquisar sobre a existência desses fenômenos aqui no laboratório, e uma maneira de fazer isso é você construir circuitos eletrônicos. Por exemplo, eu posso ter dois circuitos caóticos acoplados, mais ou menos como naquele esquema do sistema de comunicação, mas ao invés de escolher parâmetros nos quais os sistemas sincronizam, eu faço uma escolha de acoplamento de tal maneira que a sincronização é imperfeita. Então, se a gente estudar a estatística dos erros de sincronização em função do tempo nesse sistema, você consegue fazer com um par de circuitozinhos acoplados e mais alguns circuitozinhos para análise aqui. A gente levantou esse tipo de comportamento. Você tem, aqui são pulsos do erro de sincronização em função do tempo. Quase o tempo todo os sistemas estão sincronizados, mas de vez em quando eles perdem o sincronismo com um pulso de grande amplitude. E quando a gente faz o levantamento da distribuição desses picos de amplitude, ela segue uma curva como essa aqui, que tem a forma de uma lei de potência até um certo tamanho, que é uma lei de potência com expoente -2, que seria o equivalente a um voo de Levi com um peso 2, aí tem uma variância muito grande. Mas no final da distribuição ocorre um pico. Esses eventos aqui são 100 vezes mais prováveis do que o que seria esperado para eventos desse tamanho, se você tivesse apenas a lei de potência. Então, esses aqui são os dragões reis observados no laboratório, analisando ali os eventos de desincronização no circuito caótico. A gente conseguiu publicar esse trabalho aí num trabalho de colaboração internacional com cientistas da Universidade Federal da Paraíba e do exterior, do Instituto de ETH de Zurique, da Universidade de Maryland e de Durham, Duke University, nos Estados Unidos. E uma proposta que resultou desse estudo é construir um novo sistema de comunicação, onde agora a gente vai explorar essa característica desses pulsos de desincronização para criar um sistema de comunicação onde a informação sobre o sistema mestre não vai ser completamente transmitida através do canal aberto, e dessa maneira fica mais difícil de descobrir a mensagem secreta que está sendo enviada. A proposta é mais ou menos assim: a gente vai ter um sistema caótico com um sistema acoplado aqui, que vai ser um escravo local. Esses dois sistemas vão gerar uma sequência de pulsos
de dessincronização, e eu vou transmitir o sinal do mestre pelo canal aberto. Esse sinal do mestre vai chegar no circuito receptor, a gente consegue fazer ele ficar sincronizado igual ao mestre do sistema transmissor, mas no receptor a gente tem um outro escravo cujos parâmetros são diferentes do escravo original e são desconhecidos, eles nunca foram transmitidos, então eles são desconhecidos para quem tenta fazer uma espionagem aqui observando o mestre. Como esse sistema é completamente determinístico, essa sequência de pulsos produzida então completamente reproduzida pelo sistema receptor, e assim a gente consegue gerar uma chave secreta que não deve ser fácil de se gerar analisando simplesmente o sinal do mestre que foi transmitido, porque para cada escravo que você colocar, você vai ter uma sequência de pulsos diferentes de dessincronização, e assim só as duas partes comunicantes aqui é que sabem qual vai ser a sequência correta que deve ser utilizada. Além disso, essa implementação pode ser feita também utilizando caos booleano, ou caos feito com circuitos que usam portas lógicas no lugar de circuitos analógicos. Nós estamos atualmente estudando, desenvolvendo essa linha, como descobrir o caos booleano, como obter a sincronização de caos booleano, para tentar implementar isso com portas lógicas, com um sistema de processamento mais rápido, em alta velocidade. Isso aqui é um resultado do que seria o caos booleano, naquele circuitozinho que usa uma porta lógica XOR. E basicamente é isso que eu posso relatar num videozinho rápido assim. Então, só mencionando que tem outros projetos em andamento paralelo que são relacionados a esse estudo em geral aí do caos, da complexidade e dos modelos matemáticos. À medida que você vai estudando um desses assuntos, vai descobrindo novas coisas, novas matemáticas e fenômenos que servem para caracterização de outras situações. Isso acaba gerando projetos de pesquisa, como, por exemplo, o estudo do caos em laser de fibra ótica dopada com íons de terra rara, ou então o estudo da propagação da luz em meios não lineares, meios espalhadores, com índice de refração não linear, onde você pode ter fenômenos como autodesfocalização, autofocalização. E a ideia que eu queria passar é que o estudo do caos é muito interessante. O caos é um fenômeno bastante abrangente, que existe em várias situações naturais e artificiais, e essa não linearidade traz riqueza de comportamento, e que nós ainda não utilizamos esse comportamento caótico, essa complexidade, tanto quanto parece promissor pela diversidade de comportamentos e de características que você poderia ter nesses fenômenos. Então, esse projeto visa encontrar algumas dessas aplicações aí no uso de circuitos eletrônicos. Tem uma equipe atualmente com alguns estudantes de mestrado e de iniciação científica trabalhando nessas ideias. Alguns deles defenderam recentemente trabalhos aí no estudo do laser com fibra ótica, de previsões de sistemas caóticos, previsão da série temporal, e outros pesquisadores em colaboração participam desse projeto também. E, finalmente, gostaria de ressaltar que esse projeto foi financiado pelo CNPq, através de bolsas como do edital Universal, que ajuda a gente a comprar equipamentos, e bolsas de mestrado da CAPES e de iniciação científica, que ajuda a incentivar os pesquisadores, principalmente jovens pesquisadores, a trabalhar nesses interessantes temas de pesquisa.